eu vi um homenzinho torto que andava por um caminho torto, que tinha uma perna torta. Essa era uma música que a minha avó sempre cantava para mim dormir por toda a minha infância. Olá, me chamo Alice, e o que vou relatar aqui aconteceu comigo e com a minha irmã, a qual chamarei aqui de Isabela. Eu tinha 12 anos na época e a minha irmã Isabela 17, e morávamos em Rio Branco, no Acre. Havíamos acabado de nos mudar para uma casa que, por sinal, era muito linda por um preço tão barato. E o homem que nos alugou a casa só aparecia para recolher o aluguel e depois desaparecia. A minha casa era um sobrado e morávamos eu, a minha irmã, a minha mãe e a minha avó. O meu pai morava em Minas Gerais e muito raramente ia nos visitar. Em uma certa época da minha infância, eu comecei a ver um ser estranho pela casa. Era um homem alto, magro, e a primeira vez que eu vi ele foi subindo as escadas. Ele subia com as suas pernas tortas e a sua cabeça era tombada para o lado. Eu contava isso para a minha mãe, mas ela parecia não se importar. Uma outra vez, eu vi esse ser deitado no sofá da sala, mas em seguida ele entrou dentro do sofá e desapareceu. Até então, eu não tinha medo, pois eu era apenas uma criança. Mas quando fui ficando mais velha, eu fui passando a ter medo daquilo, pois aquela coisa emanava uma energia demoníaca. E foi com 11 anos que eu vi algo muito assustador. Eu dormia no mesmo quarto com a minha irmã e a minha avó, e a minha mãe no outro quarto, que ficava também no andar de cima. Eu acordei com algo me chamando, como se estivesse gritando no meu ouvido. Então, eu acordei repentinamente. E quando vejo, havia um barulho na janela, como se alguém estivesse batendo. Bem, detalhe, o meu quarto fica no segundo andar. Enfim, de curiosa, eu abri a cortina, mas eu não vi nada. Então, abri a janela e de repente aquilo que parecia estar abaixado logo se levanta. E era o tal homenzinho torto, com a mesma descrição das músicas que a minha avó cantava. Aquilo era gigante, extremamente magro. Ele me olhou e deu um sorriso torto e macabro. E apenas um lado da sua boca sorria, enquanto o outro lado permanecia com uma expressão triste, como se fosse um pierrot. Eu me lembro que comecei a gritar e corri para a minha cama, mas ninguém acordava ou vinha ver o que estava acontecendo. A minha irmã na cama do meu lado parecia estar em um sono profundo, e eu fiquei ali, estática, embaixo das cobertas até que adormeci. E quando acordei no dia seguinte, eu decidi não contar aquilo para ninguém, pois achei se tratar apenas de um sonho. E foi então que a minha irmã relatou para a minha mãe que teve um sonho esquisito. Ela disse ter sonhado que chegava em casa às 3 da manhã e assim que chegou tocou a campainha para a minha mãe abrir a porta. Mas quem abriu era um homem muito alto, completamente magro e andava de um jeito desengonçado. E ela conta que assim que viu aquilo, ela tentou correr, mas aquilo esticou um dos braços e a puxou para dentro de casa. Ela disse que não conseguia ver o rosto da coisa no sonho, pois ele estava com a cabeça tombada para trás, como se tivesse quebrado o pescoço. Depois disso, ela diz não lembrar mais de nada, apenas acordou no dia seguinte. Depois que ela contou isso, eu passei a ter certeza que eu não estava ficando louca, pois aquilo realmente estava na casa. Os dias se passaram e não vi mais aquela criatura estranha. Até que um certo dia, fomos para um aniversário infantil
de uma amiga minha que tinha acabado de completar 12 anos. Fomos eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha avó para a festa. E quando deu 10 horas, eu já estava dormindo no colo da minha mãe. E a minha mãe pediu para a minha irmã me levar para casa. E assim que chegamos em casa, eu deitei no sofá da sala no andar de baixo e fiquei lá com a minha irmã, que disse que não ia mais sair de casa. Porém, foi só eu dormir que a minha irmã voltou para a festa e me deixou lá sozinha. Meia hora depois, eu acordo com um barulho vindo do andar de cima. Então eu disse: "Mãe, é a senhora aí?" E uma voz idêntica à voz da minha mãe respondeu: "Sim, sou eu. Vem aqui em cima." Eu subi as escadas e quando cheguei lá em cima eu não vi ninguém. E foi quando aquela voz disse: "Eu tô aqui, Alice, embaixo da cama." E eu não cheguei a abaixar, mas eu pude ver aquele ser monstruoso. Ele era tão grande que os seus pés saíam por debaixo da cama, e aquele ser era completamente esquelético. A coisa usava uma roupa toda preta, e o seu corpo era totalmente branco. Não tinha cabelo e nem nariz, e só tinha uma boca enorme e monstruosa, e 2 buracos negros no lugar dos olhos. Eu comecei a gritar e saí do quarto correndo. E assim que desci as escadas, eu vi a sombra daquilo vindo também pela escada. Eu saí correndo pela rua e encontrei a minha mãe, a minha avó e a minha irmã voltando da festa. Eu contei tudo que vi, mas somente a minha irmã acreditou em mim. A minha mãe e a minha avó disse que foi apenas um pesadelo. Alguns dias se passaram e em uma certa noite a minha mãe desceu para o andar de baixo para ir até a cozinha. E foi quando da cozinha ela escutou alguém descendo as escadas, indo também em direção à cozinha. Ela achou que fosse a minha avó, então nem ligou. Mas quando aquilo passou pela porta da cozinha, a minha mãe viu uma sombra na parede, uma sombra de um velho todo torto com a mesma descrição que dei. Aquilo veio na direção dela e pegou ela pelo pescoço. E a minha mãe não conseguia respirar. E já estava quase desmaiando pela falta de ar. Ela não conseguia pensar em nada, pois aquilo apertava o seu pescoço com muita força. E na hora, ela só pensava que ia morrer. E foi num ato de desespero que ela pegou uma faca em cima da pia e tentou acertar aquilo. E naquele instante, aquele espectro a soltou e a minha mãe correu para o andar de cima e não conseguiu mais dormir naquela noite. No outro dia, a minha mãe trouxe uma médium espírita até a nossa casa. E assim que a mulher pisou o pé dentro de casa, ela começou a suar frio e ficar nervosa. Ela disse que na casa tinha algo extremamente demoníaco e que iria matar todas nós. A mulher tentou contato com a entidade e a entidade incorporou na mulher e respondeu. E então, aquela mulher começou a falar com uma voz de homem. Nessa casa, há 20 anos atrás, morava um homem que não tinha família. Ele era muito ruim e antes da sua morte ele me deu essa casa. E essa casa é minha. E eu vou matar um por um de vocês. Após dizer isso, a médium desincorporou e disse para minha mãe que aquilo era algo poderoso e se tratava de um demônio. E o dia que aquilo grudou a minha mãe pelo pescoço, a sua intenção realmente era matá-la. Mas por sorte, ela usou a faca. E como a faca é de ferro, o metal, ele rompe a psicoesfera de energia da entidade quando ela se materializa. E graças a isso, ela conseguiu se livrar da entidade. No mesmo dia,
A minha mãe juntou as nossas coisas e fomos para a casa da minha tia antes mesmo do anoitecer. A minha avó se recusou a ir naquele dia, pois disse que tinha que arrumar as coisas com calma. Então, a minha avó ficou sozinha na casa e naquela noite a minha avó foi à igreja e quando voltou, assim que passou pelo portão, ela pôde ver com seus próprios olhos aquela criatura na janela do andar de cima. A coisa sorria para minha avó com um sorriso extremamente demoníaco. A minha avó saiu correndo de casa e foi dormir na casa da vizinha. E nem no outro dia fomos buscar as nossas coisas. Os meus tios que foram lá e buscaram tudo. E mesmo assim, eles sentiram uma presença estranha na casa, como se estivessem sendo vigiados. Bem, este é o meu relato. E esperem que acredite, pois eu realmente vi uma entidade que se passava por um homenzinho torto. Boa noite.